Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos com saúde. Pais querem processar quem mandou parar obras na ala pediátrica do São João. O Governo quer que Proteção Civil envie mensagem em situações graves e de catástrofe. Falamos de automóveis, carros elétricos em Portugal, vendas atingem recordes. Falamos também do novo plano da Orla Costeira e, na política internacional, falamos da composição do governo, então, de Bolsonaro. Sérgio Moro aceita ser ministro da Justiça. São, então, estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio, Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, são estes os temas, tal como acabámos de ouvir, os temas que temos hoje em análise, e começamos precisamente com saúde, com a ala pediátrica do Hospital de São João e então com a pretensão dos pais de processar quem mandou então parar as obras na ala pediátrica do Hospital de São João. Pois, a questão é que ninguém mandou parar. As obras estiveram sempre paradas. E os governos foram passando e nenhum governo, nem nenhum ministro ou ex-ministro da Saúde e das Finanças tentou resolver o problema acelerando o processo. Aqui a questão de fundo tem a ver com o desinvestimento público. Desinvestiu-se na área pública durante o período da Troika, que foram 4 anos, e continuou-se a desinvestir na área pública com este governo. Continuamos com a política de desinvestimento. Continuamos com a política de desinvestimento. E a saúde sofreu muito. Todas as áreas da saúde, da educação, mas sobretudo a saúde, sofreu muito. E, portanto, é natural que estas obras que são caras, como é o caso da ala pediátrica do Hospital de São João, é uma obra cara, que os governos tenham empurrado o processo o mais para a frente possível. Foi isso que aconteceu. Agora, os pais, ou alguns pais, anunciam que admitem processar... Têm a pretensão. Têm a pretensão de processar. Não sei se isso dá alguma coisa, agora chateia. E queria, primeiro, chateia já porque queria notícias, recoloca o problema na agenda, isto é, eu acho que a estratégia dos pais é fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para que este assunto não saia da agenda política, esteja permanentemente em debate e esteja permanentemente a fazer pressão junto deste governo. Este é o primeiro objetivo, que é um objetivo que está atingido. E é necessário que façam isso, porque as crianças estão a sofrer, como é evidente, estão a sofrer com estas carências. Em segundo lugar, esta ideia de processar quem travou as obras ou quem parou as obras cria mais um espaço de debate, cria mais um motivo para aprofundar o debate. Isto é, não só para aprofundar o debate, mas para que o debate se mantenha a um ritmo razoável, para que o assunto não esqueça, para que o assunto se mantenha naturalmente na agenda política. E é natural que a partir de agora os políticos comecem a falar e comecem a dizer todos já que vão fazer isto, que vão fazer aquilo, etc. Lá teremos aí um dia destes o Presidente da República a falar no assunto. Estou convencido que não passa o fim de semana sem falar neste assunto, porque este assunto é um assunto popular, é um assunto que cai bem, é um assunto que as pessoas gostam de ouvir alguém falar. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa nestas questões não perde nenhuma oportunidade, com o seu calculismo, com a sua capacidade de intervenção no momento certo, no momento exato e sobre o assunto atual, e cai bem às pessoas. Ele naturalmente não perde essa oportunidade e faz isso com um ambiente de calor humano excepcional, mas ele faz isto de uma forma toda muito calculada, como é evidente. Narciso Miranda, é também necessário falar sobre esta questão da ala pediátrica do Hospital de São João? Claro que é necessário. Reparem, uma coisa é o que eu estive a dizer e a comentar a estratégia das pessoas que estão a fazer esta contestação ou a pôr este problema em cima da mesa do debate. Isto é uma coisa. Outra coisa é nós constatarmos todos que isto é uma vergonha. Isto é de facto uma vergonha. Quer dizer, não passaria por uma cabeça de uma pessoa absolutamente normal se nós não tivéssemos uma conjuntura de caráter excepcional, em que está tudo adormecido, em que está tudo anestesiado, talvez como consequência dos 4 anos que tivemos na Troika, que aceitássemos com esta resignação que se respira por todo o lado, que esta situação que atinge muita gente, muitas crianças, se tenha mantido 8 anos, pelo menos. Eu já não ponho mais, só ponho 8 anos. Crianças que estão internadas em contentores. Ouça, há pelo menos 8, 9 anos. Apanha o governo de Sócrates, apanha todo o governo de Passos Coelho e apanha todo o governo, que já lá vão 3 anos, de António Costa e este governo apoiado pelas esquerdas. E, portanto, se as esquerdas alimentam esta situação, o que é que nós esperamos? É evidente que é necessário falar-se
é evidente que é necessário que as pessoas fiquem indignadas. É evidente que as pessoas que estão cá fora, que não tem lá ninguém dentro, deviam estar tão indignados como aqueles que têm lá familiares. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Agora, repito, este governo, ao contrário do que era expectável, ao contrário do que é o discurso, desinvestiu na área da saúde. Cortou os investimentos na área da saúde. Não chega a dizerem que há mais enfermeiros, que há mais médicos, que abriram não sei quantos concursos. Isso é o normal. Mas há depois outras questões. Para substituir as falhas e por causa das alterações nos horários de trabalho. Mas para questões de fundo, há questões de investimento, para criarmos as condições para prestar um melhor serviço. E um Serviço Nacional de Saúde naturalmente ativo, dinâmico e qualificado. A atual Ministra da Saúde também não se compromete com as obras na ala pediátrica do São João. Também já aqui abordámos essa questão. A atual Ministra da Saúde é vítima, porque não tem nada a ver com isto. Veio há pouco tempo. E, portanto, vai levar tabela se não arrancar com o processo rapidamente. E se não convencer o Ministro das Finanças também. Porque, repare, este Governo tem uma tática excepcionalmente eficaz. Para Qual as é pessoas essa que estão necessitadas. É ir adiando, é criando teias burocráticas. É ir prolongando os processos. Agora é por isto, amanhã é por aquilo. Depois é preciso mais isto, depois é preciso mais um papel. Depois é preciso mais uma dotação, depois é preciso mais aquilo, e o tempo vai passando. E este Governo vai encanando a perna à rá em todas as matérias que apontam para o investimento público. Depois, este Governo também sabe que o PCP e o Bloco de Esquerda falam, contestam, criticam, mas depois votam a favor de tudo o que é resultante da estratégia deste Governo. Muito bem. Narciso Miranda, depois então aqui de abordarmos esta primeira questão relativa então à ala pediátrica do Hospital de São João e então também aqui relativa à pretensão dos pais que querem processar quem mandou parar as obras na ala pediátrica do São João. Passamos agora então para o nosso próximo tema, falamos da Proteção Civil. Narciso Miranda, o Governo quer então que a Proteção Civil envie mensagem em situações graves e de catástrofe. Como é que podemos encarar, então, esta pretensão do Governo relativamente à proteção civil? Ora, cá estamos, mais uma vez, a criar factos de situações que já existem. Isto é, era isso que lhe ia perguntar. Alimentarem a opinião pública e alimentarem as pessoas que, continuam a dizer, andam muito distraídas. Isso já está a acontecer. E bem. Isso já está a acontecer e bem. Pelo menos nesta época de incêndios, este ano, durante o verão, foram, cada uma das pessoas foi alertada através de mensagem. Às vezes até excessivamente. Para as condições que podiam ser então adversas e podiam ser propensas a incêndios. Às vezes até com mensagens já atropelarem outras mensagens. O que, a ser verdade o que estou a dizer, sabe qual é a consequência? Retira-se o impacto, porque as pessoas interessam-se por ir ver aquelas mensagens e dizem, que maçada, mais uma. Mais uma que maçada. Agora, independentemente disso, que são pequenas falhas que podem ser corrigidas, esses alertas já estão a acontecer. E o que o Governo devia fazer, do meu ponto de vista pessoal, era fazer pedagogia. É dizer, aplicámos esta experiência nos últimos meses, esta experiência deu estes resultados. Fazemos questão, nós, Governo, que esta experiência seja para continuar. E que, de futuro, sempre que apareçam necessidades de fazer um alerta à opinião pública, às pessoas, se faça através de mensagens via telefones. Isto é que é política da verdade, isto é que é dizer a verdade. Agora, dizer, o Governo quer que a Proteção Civil alerte as pessoas de situações complexas sobre o tempo, sobre mensagens. Já está a fazer isso. Portanto, o Governo tem que dizer, já está a fazer, porque senão a sensação que existe é que estão a fazer de nós parvos e nós não somos parvos. É uma situação para continuar. Podemos encará-la desta forma. Não. Já existe... Assim, eu estou de acordo. Se o Governo disser, fizemos esta experiência, os resultados são positivos, porque estes são mesmo positivos, e esta experiência é para continuarem, eu disse, estou totalmente de acordo. Que não será apenas em caso de incêndio, mas em caso de outras situações de outras situações em que resulte perspectivas de poderem surgir problemas e para as pessoas se prevenirem, para as pessoas se defenderem. Tal como tivemos também no Leslie, que eventualmente poderia trazer consequências mais graves.
Claro, para as pessoas se prevenirem é importante fazer alertas previamente, prevendo-se o que vai acontecer, inclusive o tempo útil em que isso possa acontecer. Narciso Miranda, de facto, está-se a aprender com os erros. 2017 foi um ano que ficou marcado pelos incêndios e que, de facto, a partir daí, a prevenção ganhou outra notoriedade. É verdade. E está-se a aprender com o que aconteceu e com a pressão que daí resultou. Sobretudo com a pressão do Presidente da República. O Presidente da República tem oscilado entre o popular e o populismo, mas neste caso acho que ele atuou corretamente, sem a preocupação de ultrapassar a linha do popular para entrar na área do populismo. E talvez a pressão persistente do Presidente da República fez com que o Governo tivesse que andar da perna e fez com que o Governo este ano tivesse aplicado medidas, independentemente dos seus custos, que não quero discutir isso agora, medidas preventivas, extraordinariamente importantes e extremamente eficazes também, e os resultados são obviamente positivos. Narciso Miranda, falando aqui também de incêndios da época de 2017, a EDP diz que não podia aplicar a lei para a proteção da floresta em Pedrógão Grande, culpando o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios. Pois, de facto, põe-se aqui a questão do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios. Eu acho que mais valia nós chegarmos à conclusão de que todos fomos culpados. Até nós que estamos longe de Pedrógão fomos todos culpados. Claro que os principais culpados são aqueles que têm a capacidade de carregar nos botões para acionar medidas. E neste caso é o Governo, é o Executivo, são as autarquias, é a Proteção Civil, tudo isso falhou. Pronto, mas... Foram vários os organismos que falharam em Pedrógão. Falharam quase todos, e portanto, mas isso já debatemos tudo isso, e portanto já foi feito um escrutínio político relativamente ao comportamento das pessoas nessa matéria, inclusive há uma ministra que caiu, não podemos esquecer isso, portanto houve já essa penalização política, digamos assim. Claro que é muito pouco, essa penalização é muito pouco para aquela penalização que as pessoas sofreram, perdendo vidas e perdendo os seus haveres. Portanto, o que a EDP vem dizer agora, pronto, são notícias, mas naturalmente é para se defender e para criar espaço de manobra no sentido de ser ressarcida das eventuais penalizações que vai ter que aguentar em consequência de algumas falhas que também cometeu. Portanto, é normal, esse é o jogo de palavras, o jogo de criação de factos psicológicos capazes de influenciar quem eventualmente possa vir a ficar a pensar mal da EDP ou então a intervir penalizando a EDP por falhas também nessa área. Na limpeza também? Limpeza que não é a EDP que bem, é nos corredores nas linhas de média e alta tensão. De média e alta tensão é a EDP que tem que proceder à limpeza. Mas eu acho que em matéria de limpeza falhou toda a gente. Falharam todas as empresas, falharam as câmaras, falhou a Proteção Civil, falhámos todos. Falharam os cidadãos, também convém dizer isso. Portanto, normal essa observação que a EDP faz. E são de facto medidas como estas levadas a cabo pela Proteção Civil durante o ano de 2018 que podem de alguma forma trazer ventos de mudança? Eu acho que em 2018 toda a gente mudou a cultura de funcionamento nesta área. Toda a gente, não foi só a Proteção Civil. Todas as instituições mudaram. A própria EDP mudou. Atuarmos todos com muito mais cuidado. As instituições atuaram com muito mais cuidado e atuaram investindo muito mais na prevenção. Tiveram muito mais cuidado, não quando apareceram os focos de incêndios, mas tiveram muito mais cuidado, foi antes desses focos terem surgido e evitando eventualmente até que outros pudessem surgir e não surgiram, o que é muito bom, essa estratégia da aposta na prevenção para evitar, para reduzir o mais possível os focos de incêndios que normalmente acontecem no verão. Muito bem. Narciso Miranda, passamos então ao próximo tema. Falamos de carros elétricos em Portugal. Vendas atingem recordes. Narciso Miranda, como é que podemos encarar esta notícia? Normalmente. A mim não me surpreende nada. E vai continuar a ser assim. Mesmo com as insuficiências existentes ao nível dos equipamentos para abastecer os carros. Porque ainda são deficitários? Muito deficitários. Deveria haver mais postos de carregamento, Narciso Miranda? Tem que haver mais postos. Aqui nem se queria, eu trocava o verbo, nem se quer dizer deveria, tem. E vai acontecer, é inevitável. E, portanto, os carros elétricos é uma solução do futuro. E eu acho, para quem anda na cidade, sobretudo para pequenas distâncias, para médias distâncias, para médias deslocações, pequenas e médias deslocações, eu acho que é uma excelente solução do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ambiental. Não tenho dúvidas que o futuro passa por aí. O vender-se muito,
o recorde de vendas que aconteceu até agora, não me surpreende nada e não me surpreenderá nada que para o ano isto duplique por 2. Ou mais até. Portanto, os carros elétricos vão começar a ter muita saída. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Quando se fala nos combustíveis... Porque as pessoas começam a ter consciência dos problemas ambientais, começam a ter Mas consciência... não só também, Narciso. E no consumo, e em termos de gastos também, porque evidentemente que isso também pesa na bolsa das pessoas. Os combustíveis são muito caros, o Governo continua a aplicar uma taxa pesadíssima, metade do valor que nós pagamos cada litro de gasolina vai para os cofres do Estado, vai para nós financiarmos outras coisas, às vezes até propagandas, e vai para financiarmos contratações chorudas aí, daqueles grandes gabinetes de consultores jurídicos, etc, etc. Mas pronto, isso é da vida, foi sempre assim e vai continuar assim. Nós é que temos a esperança que um governo apoiado pelas esquerdas ia acabar com essa situação, mas não acabou muito, quer dizer, poderia ter melhorado um pouco aqui ou ali, mas eu acho que até nem melhorou, até acho que os gastos supérfluos aumentaram. Mas pronto, não estamos agora a falar nisso, estamos a falar que o carro elétrico, ao fim do mês, um cidadão que tem um carro elétrico, ao fim do mês, gasta muito menos do que o cidadão que ainda não tem o carro elétrico. E é isso também que queria perguntar relativamente aos preços dos combustíveis. Também levará a que muitos portugueses optem então aqui por carros elétricos? Não tenho dúvidas sobre isso. É o preço dos combustíveis e é uma certa consciencialização das pessoas relativamente às questões ambientais. E, portanto, acho que estes dois fatores, talvez mais o primeiro, mas o segundo também, começam a ter peso para começarem a vender cada vez mais carros elétricos. E, de facto, os preços não descem, os preços dos combustíveis em Portugal não, eles vão subindo devagarinho, devagarinho, quase ninguém, sem dar por ela, os preços atingem recordes como aqueles que estão a acontecer agora e, portanto, é natural que as pessoas fujam para outras soluções. Independentemente do novo Orçamento do Estado para 2019? Não baixaram impostos nenhuns nessa área, independentemente do Orçamento de Estado. Sabe uma coisa sobre o Orçamento de Estado? É que nós pagamos mais impostos agora do que pagávamos no tempo da Troika. Isto é verdadeiramente espetacular, é verdadeiramente notável. É surpreendentemente, do ponto de vista negativo, esta afirmação que estou a fazer. Mas parece que não. As pessoas andam razoavelmente satisfeitas com o que está a acontecer até um dia destes. Depois, um dia... Isto aconteceu também com o governo de Sócrates. As pessoas andavam satisfeitas. Lembro-me dos aumentos que o governo Sócrates estabeleceu em 2009. O problema depois foi 2011, 2012, 2013. Isso é que foi uma chatice. Espero que não se repita esse ciclo este ano, em 2019, 2020, 2021. Espero que não aconteça isso. Muito bem. Narciso Miranda, falamos agora do novo plano da Orla Costeira e das implicações que este novo plano trará. Bom, o plano da Orla Costeira é mais exigente, é mais pragmático, é um plano muito interessante, que foi, do meu ponto de vista, suficientemente estudado e com medidas restritivas aplicadas para defender a nossa orla costeira. E tudo que é defender a nossa orla costeira é positivo, porque é importante que isso aconteça, porque temos ali uma fonte de riqueza e que nós devemos preservar. Mas há edifícios que podem vir a ser demolidos ou não, Narciso Miranda? Sabe, eu tenho dúvidas que seja assim. Eu vou-lhe explicar. Por exemplo, um dos edifícios marcantes é o Transparente aqui no Porto. Está em risco. Eu admito que esteja em risco, mas o problema são as indemnizações. Lembra-se do prédio Coutinho em Viana? Ainda não caiu. Lembra-se das torres de Ofiri? Estão lá quietinhas, direitinhas. De maneira que às vezes lançam-se assim um conjunto de ideias que são positivas, que são interessantes, que no plano dos princípios nós concordamos, mas depois a sua execução é muito difícil. Portanto, eu com isto não estou a dizer que não concordo. Eu até concordo com essas medidas. Eu concordo com o que o plano da Orla Costeira aponta. Depois, daí até à sua concretização, há um espaço enorme e há um longo caminho a percorrer. E, portanto, até porque também não podemos esquecer que há os direitos adquiridos, que aquilo está licenciado. Portanto, quem licenciou aquilo, licenciou transmitindo direitos a quem pediu as licenças para esses equipamentos. Mas é que vão ser processos muito longos, muito lentos e muito difíceis de concretizar, o que não quer dizer que não se venham a concretizar a médio e longo prazo. Exatamente. Mas a discussão pública é normal, é para as pessoas agora poderem criticar, poderem contestar, poderem fazer o contraditório. Depois, normalmente as pessoas aí não participam muito. Infelizmente não participam muito. Participam depois, quando... perante factos concretos, quando são chamados a ter que intervir, aí é que as coisas começam a doer. E, portanto, depois disto ser aprovado definitivamente e ser publicado e ser transformado em instrumento jurídico, até à sua concretização,
vai uma distância muito grande, na minha opinião. Narciso Miranda, é este novo plano da Orla Costeira, como é que podemos olhar para este novo plano? Positivamente. Ambicioso. Ambicioso, positivo. Eu sei que o Ministério do Ambiente, as estruturas do Ministério do Ambiente foram extremamente exigentes, às vezes não muito pragmáticas, mas muito introduzindo critérios teóricos e princípios genéricos. Mas, independentemente destas suaves críticas que faço, o plano é exigente, o plano é necessário, o plano é absolutamente imprescindível para defendermos a nossa orla marítima. Muito Portanto, bem. eu estou de acordo com os princípios gerais do plano. Muito bem. Narciso Miranda, depois então aqui de abordarmos também este novo plano da Orla Costeira e de vermos tudo aquilo que está então adjacente a este plano costeiro, a novo plano da Orla Costeira, falamos de política internacional, vamos até ao Brasil. Vamos analisar o atual contexto político brasileiro e depois então de Bolsonaro ter sido eleito, está então neste momento a formar governo e um dos nomes para formar governo é Sérgio Moro, que aceitou então ser ministro da Justiça do governo de Bolsonaro. Narciso Miranda, antes de falarmos diretamente então deste nome escolhido para ministro da Justiça, falamos antes de mais de Bolsonaro enquanto presidente do Brasil. Bom, eu acho que os brasileiros, acho que vai ser uma desgraça do ponto de vista político para o Brasil. Eu espero enganar-me. Eu acho que os brasileiros meteram-se numa alhada que eles próprios ainda não perceberam muito bem como é que tudo isto aconteceu. Isto foi uma onda de choque, foram os votos contra, ou os votos contra o PT, ou os votos contra o Lula, ou os votos contra o problema da insegurança, ou os votos contra isto, ou os votos contra aquilo, e ninguém escolheu este ou aquele candidato, o outro melhor candidato que poderia dar garantias em termos de futuro. Ninguém escolheu programas de governo e, portanto, isto vai ser uma desgraça. Isto vai ser muito mal para o Brasil e portanto, vamos ver, oxalá que as coisas abrandem um pouco, isto é, que a carga pessimista que se criou em torno da eleição de um fascista, porque, de facto, é um fascista, eu não consigo perceber como há portugueses, até pessoas que eu estimo muito, que diziam o contrário. O homem fez afirmações absolutamente gritantes. Ele fez afirmações, porque nós temos que olhar para o homem e temos que o avaliar em função daquilo que ele disse, em função do pensamento que ele tem. E eu não percebo como é que há pessoas em Portugal, que conheço bem, que já vieram dizer que talvez não seja bem assim, que o homem até pode ser um bom democrata. Bem, ele pode se transfigurar num democrata. E isso acredito que até que vai tentar isso nos primeiros meses para tentar conquistar a simpatia de alguma opinião pública internacional. Agora, relativamente à escolha do Sérgio Moro para o Governo e para o Ministério da Justiça. Isso Sérgio Moro, que é responsável, antes de prosseguir, Narciso Miranda, peço desculpa, é responsável pelo caso Lava Jato e também pela prisão de Lula da Silva, apenas para quem está lá em casa perceber então que nome é este de que tanto se fala atualmente no Brasil. Mas isto não surpreende nada a ninguém. O que o homem quer é isso. O Sérgio Moro, quando a trabalhar nestes últimos anos, foi para isso. Foi a fazer política, ele não esteve a defender a justiça. Ele teve um objetivo, foi tentar destruir o PT e tentar destruir Lula da Silva. E portanto, ele é político há anos e diz que não. É por isso que eu sempre disse, lembra-se daquela máxima, cuidado com as pessoas que dizem que não são políticos. Porque eles são muito mais políticos que aqueles que intervêm politicamente. E o Sérgio Moro é o caso absolutamente gritante. Ele andou a fazer políticas o tempo todo. Ele só não foi candidato a Presidente da República porque ninguém lhe abriu a porta para ele poder dar o salto, porque senão era isso que ele queria. Como não conseguiu, vai para Ministro. Quem é Sérgio Moro? É um homem muito ambicioso, é um populista disfarçado com uma capa de verniz de justiceiro, de um homem que defende a justiça, de um homem que defende os valores da democracia, as regras... Ficámos a conhecê-lo pelo caso Lava Jato e também pela prisão de Lula, mas... Sim, que jogou sem provas, que praticou penas sem provas, não havia provas e ele praticava penas, depois que ficava com os processos a conduzir os processos, quer dizer... Independentemente do Lula ter cometido erros, eu não estou a defender, não estou a dizer, não estou a pôr as mãos no fogo pelo Lula, nem pelo PT, não é nada disso que está em discussão. Independentemente de haver corrupção no Brasil, claro que há corrupção no Brasil, mas o Sérgio Moro vem agora dizer que vai acabar com a corrupção, mas a corrupção alguma vez acabou no Brasil? A corrupção antes do PT não existia no Brasil. Existia? De que maneira? Então no tempo dos militares não havia corrupção, havia pior que isso.
Havia corrupção e mais outras coisas muito graves. De maneira que combater a corrupção, muito bem, é positivo, todos nós defendemos. Castigar quem praticou atos de corrupção, também. Mas o que Sérgio Moro andou a fazer não foi isso. Foi a tentar, e a direita do Brasil, a extrema-direita, foi tentar aniquilar o PT, porque o PT era perigoso. Porquê? Porque investiu na área social, porque investiu nas camadas mais desfavorecidas, porque investiu no Nordeste do Brasil, onde se passa fome, onde se passa mal, porque investiu no rendimento mínimo nacional, obrigou os pais a pôr os filhos nas escolas. Isto é uma aposta na educação, uma aposta nos resultados positivos médio e longo prazo, porque Lula da Silva e o PT investiram em engordar mais a classe média, que não existia. E ao engordar a classe média, emagreceram a classe alta um pouco. Não tanto como deviam, mas emagreceram um pouco. Portanto, vamos ver o que é que isto dá, mas eu não estou, sinceramente, eu não estou muito otimista sobre essa matéria. Agora, há uma coisa que eu lhe queria dizer. Muito rapidamente. Se alguém acreditou que ia acabar com o PT no Brasil, enganou-se, porque o PT não acabou, nem acaba. Repara, o candidato do PT teve 45% dos votos. Quer dizer, não teve 20, nem 25, nem 30, teve 45. Bateu-se com esta onda populista. Portanto, se alguém pensa que consegue destas formas habilidosas, repare que o novo Presidente da República do Brasil não falou, não foi um debate, não falou, não existiu, não sabe qual é o programa dele, não sabe quais são os objetivos políticos. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Agora. Vamos ver agora o que é que vai fazer. Foram então estes os temas hoje em análise. Terminamos então a falar de Bolsonaro, que está então a formar governo, e Sérgio Moro então é o nome eleito para Ministro da Justiça. Narciso Miranda, voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Foram então estes os temas em análise. Estamos de regresso na segunda-feira. Bom fim de semana.